No capítulo 19 de 1 Reis, no primeiro livro que conta a história dos reis de Judá e Israel, vocês conhecem esse episódio aqui, não é? O profeta Elias, ele tinha acabado de passar por aquele momento ali em que ele manda chamar lá os 400 e tantos profetas de Baal, que eram os profetas que foram escolhidos por Jezabel, mulher do rei Acabe, Acabe era o rei de Israel nessa época, né? E Jezabel, ela perseguia e matava os profetas de Deus, os profetas levitas, os profetas mesmo escolhidos pelo Senhor no ofício da profecia, não é? E ela perseguia, mandava matar esses profetas e pegava profetas aleatórios para profetizarem, né? Mas estavam a serviço do deus Baal, então eles eram chamados de profetas de Baal. Lembrando aqui, isso nós não estamos falando de uma nação pagã. Nós só abrir um parênteses aqui para a gente situar aqui tempo, contexto, história, geografia. Aqui nós estamos falando de uma nação pagã, não estamos falando dos filisteus, amorreus, moabitas, amonitas. Nós estamos falando de Israel. Olha que ponto de degradação espiritual, degradação da fé. Tanto é que Acabe é considerado o pior rei. A Bíblia diz que antes dele não houve reis que, mesmo que depois de Jeroboão, praticamente toda a sequência dos reis que se levantaram, a Bíblia diz que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acabe, a Bíblia diz que antes dele não houve quem fizesse tão mal aos olhos do Senhor. Então ele é considerado o pior rei aqui da história até então aqui, né? E a sua esposa Jezabel, inclusive tem uma palavra sobre o espírito de Jezabel, espírito de Acabe, espírito de Jezabel, muito interessante. Quem sabe um dia a gente não se programa para estar ministrando aos nossos corações aqui pela nossa live, né? E nesse momento aqui já acaba de passar aquele episódio em que os profetas de Baal ficaram de manhã até a tarde, passaram do meio-dia, entraram na tarde, tentando fazer com que o deus Baal mandasse fogo para consumir o holocausto que eles colocaram sobre a madeira ali, né? E vocês conhecem o episódio, e eles se rasgaram, se machucaram, ensanguentaram, não aconteceu nada. No fim da tarde, na hora do holocausto, do sacrifício, o profeta Elias, ele ora ao Senhor, Deus manda fogo, consome o holocausto, consome a madeira. Detalhe, a Bíblia diz que além de colocar madeira ali, olha que desafio de fé, que ousadia do profeta Elias, né? Isso é para deixar muito bem claro que foi Deus que fez isso. Olha o que o profeta Elias faz. Depois de tudo pronto, a madeira, sabe o que ele faz? Ele diz assim, olha, enchem 4 cântaros de água e joga sobre o local, sobre a madeira. E a Bíblia diz que foi feito isso por 3 vezes, ou seja, foram 12 baldes de águas jogados de maneira que encharcou o holocausto animal, encharcou a madeira, encharcou a vala que foi cavada, né? Olha que ponto de ousadia. Você sabe que madeira molhada não pega fogo, né? Então era para deixar, obviamente, aqui, sem dúvida alguma, que era Deus que ia fazer o que realmente Deus fez. Deus mandou fogo, consumiu tudo, vocês sabem, não é? Depois o povo se ajoelhou e falou, só o Senhor é Deus. O povo de dura serviu, né? Apesar de que nós, igreja, não estamos muito diferente disso não. Se bobear, nós estamos até pior, porque eles faziam na lei. Nós temos a graça, favor imerecido, não tínhamos herança em Israel. O Senhor, puramente pela graça e misericórdia, nos alcançou. E significa que, se for colocar na balança, nós acabamos sendo um povo de mais dura servil ainda do que propriamente ainda os judeus, né?
Mas fato é de que depois disso o profeta Elias manda pegar todos os profetas de Baal, levou lá embaixo, mandou matar, matou todo mundo, acabou. Né? Acabe volta para casa, fala isso para a mulher dele, né? Fala isso para Jezabel. Jezabel, os profetas eram dela, eram os queridinhos dela, né? E ela fica enfurecida, ela manda dizer para Elias que como ele fez com os profetas, assim seria feito com ele. Ele amedrontou, né? Veja bem, interessante, negócio interessante, né? E às vezes a gente acaba vivendo isso também no nosso dia a dia, né? Veja bem, o profeta Elias acabou de ver o que Deus fez, né? A manifestação de poder do sinal de Deus ali, humilhou os profetas, matou os profetas, né? E aí uma mulher fez ameaça e ele entrou em desespero, falou, tô morto, vai me matar. Correu, deixou um moço na cidade, correu para a caverna, se escondeu, né? E aí chega nesse momento aqui, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite aqui com vocês. Primeiro Reis, capítulo 19, Deus, ele chama a atenção de Elias ali na caverna, né? Ele diz assim, que fazes aqui, Elias? No versículo 13, na última parte do versículo 13, o Senhor diz para ele, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, tal. Ele responde a Deus, né? Aí o versículo 15, a Bíblia diz assim, olha bem, olha. Versículo 15, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá unge Azael rei sobre a Síria, né? A Síria ia fazer a frente de batalha, ia ser a primeira frente de batalha contra o reinado de Acabe, né? Isso mais para frente a gente vê. Também a Jeú, filho de Ninse, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Né? Ou seja, você vai ungir Eliseu porque ele vai te substituir. Né? Ele vai... Deus está no Kairós, né? Deus é eterno e vive na eternidade. Nos céus dos céus, na terra é escabelo dos pés do Senhor, é estrado dos pés do Senhor. Não é? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim, ó a sabedoria da ciência, com profundidade da sabedoria e da ciência, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que depois fosse restituído. Então ninguém veio antes do Senhor, só Deus existe por toda a eternidade. Então Deus, sabedor de todas as coisas, os planos do Senhor já era enviar aí uma carruagem de fogo, né, para arrebatar o profeta Elias, homem de Deus, né, que agradou o Senhor sobremaneira, servindo a Ele, andando nos seus caminhos, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Então, sabendo disso, o Senhor já prepara aí, né, já mostra a sua estratégia aí para o profeta Eliseu, para o profeta Elias, né, e diz, olha, passa lá também, unge Eliseu, ele vai ficar no seu lugar, né? Versículo 17, há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, né? Ou seja, quem sobreviver na batalha com a Síria vai cair na mão dos seguidores de Jeú. E o que escapar de Jeú, quem vai matar é Eliseu. Oh, Senhor da glória. Amém? Então vamos lá. Nós vimos aqui essa passagem em que Deus fala para Elias, né, entre outras coisas, outras recomendações, outras ordens de Deus aqui. Deus manda Elias
ungir Eliseu para ficar ao seu lugar. Presta bastante atenção. Versículo 20, já no finalzinho do capítulo 19. Versículo 20. Então, perdão, vamos do 19 aqui, só para a gente entender aqui o contexto. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu. Primeiro de tudo, Elias encontrou com Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Então Eliseu trabalhava na lavoura ali, tombando a terra ali com as juntas de boi, né? E ele estava com a 12ª, né? Então a 12ª junta de boi estava no comando de Eliseu. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então isso aí já é um ato profético que Elias fez ali com Eliseu. Aí o versículo 20, aqui entra um detalhe muito interessante para a gente discernir nessa noite. Então deixou ele os bois, olha bem, Elias jogou a capa, fez um ato profético, e a Bíblia diz assim, de imediato, Eliseu deixou os bois e correu já atrás de Elias e disse, deixa-me beijar. Não chegou ali, olha que interessante, Eliseu não chegou ali dizendo, por que o senhor fez isso? Ou então, por que o senhor não me deu um tempo aí para eu me preparar, para eu me organizar, pagar as contas, né? Ajeitar as coisas, ver para quem que eu vou dar minha roupa, para quem que eu vou dar isso, vou dar... Não. Eliseu não questionou, simplesmente ele deixou os bois, correu atrás de Elias e só disse assim, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta. Pois que te fez eu? Esse que te fiz eu, algumas versões diz assim, porque você já sabe o que eu fiz. Né? Então, na verdade, ele está dizendo assim, vai lá, beija teu pai, beija tua mãe, despede-se dele, porque você já sabe o que eu fiz. Esse ato profético de eu ter lançado a capa sobre você, negão, você já sabe que caiu na rede é peixe, não tem jeito, você é o escolhido e tem uma grande obra pela frente e você não pode mais aí se enroscar com as coisas do passado. Isso é tão interessante, isso fica tão claro no versículo 21. Olha como o versículo 21, a palavra do Senhor é linda demais, né? Olha como o versículo 21, a Bíblia deixa isso muito bem claro. Olha o que a Bíblia diz, olha, voltou, pois, de o seguir, né? Estava seguindo Elias, conversou com ele e tal, voltou, tomou a junta de bois, né? Pegou os bois lá, que ele usava ali para tombar a terra, né? Tomou a junta de bois, matou os bois, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, ou seja, pegou lá os aparelhos, né, os carros, né, que tomba a terra, que faz a semeadura e tal, né, que são basicamente de madeira, né, pegou lá, queimou, fez um churrasco com os bois que ele trabalhava, fez um churrasco, ofereceu para o povo, comeram, fizeram uma festa, né? Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então presta atenção, qual foi a primeira atitude de Eliseu, né, antes que seguisse a Elias? É importante a gente discernir isso, porque quando nós olhamos hoje, a Bíblia já dizia, na igreja do primeiro século, a Bíblia já dizia assim, não fazendo como alguns, que é de costume deixarem de congregar, né? Então, na verdade, na igreja do primeiro século, já se observa, né? Tem uma luz aqui, né? Na igreja do primeiro século já se observa algumas pessoas se desviando, se afastando da igreja, deixando de congregar com os irmãos, se afastando do rebanho, do corpo, não é? A igreja é o corpo do Senhor, né? A igreja é o corpo do Senhor, né? A Bíblia diz que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, né? E
o apóstolo já escreve para a igreja do primeiro século, dizendo assim, não faça como é de costume de alguns que estão deixando de congregar, né? Mas o que a gente observa isso nos últimos tempos, especialmente nessa última geração que se levanta na igreja, ou nessas últimas 2 ou 3 gerações, 2 gerações, o que a gente observa por fatores mínimos, às vezes dolorosos, né? A gente não está aqui para questionar a capacidade de ninguém de suportar pressão, aflição, dificuldade, dor, pranto, luto. Não. Mas às vezes por motivos dolorosos, reais, né? E às vezes por motivos tão mínimos, ínfimos, insignificantes, o que a gente tem visto é constantemente as pessoas simplesmente, depois de aceitarem Jesus, depois de batizarem nas águas, né, depois de experimentarem o Senhor, a sua presença, às vezes chegaram até a ser batizados com o Espírito Santo, às vezes chegaram até a falar em línguas, às vezes chegaram até a ser consagrado ou ungido em algum cargo, com algum dom ministerial, ou às vezes receberam algum dom espiritual, foram instrumentos usados pelo Senhor, mas aí o primeiro vento contrário, né, o primeiro dia frio, o primeiro dia mau, a primeira noite escura, né, o primeiro céu acinzentado, como a Bíblia diz, né, o primeiro céu acinzentado, simplesmente deixam que a fé se esfrie, deixam se desmotivarem, se revestem, se protegem, se armam de argumentos, não é como hoje é muito de costume se dizer assim, eu sou igreja, eu não preciso estar na igreja, não é porque eu sou igreja, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, você não precisa estar na igreja para ser igreja, mas é impossível você ser igreja sem estar na igreja, né? Não faz sentido, né? Isso é questão até, não precisa de uma grande revelação da palavra, isso é inteligência, né? Temos a mente de Cristo, mas nem precisamos recorrer à mente de Cristo para a gente poder entender isso, a importância da igreja noiva do Senhor. Jesus não vem me buscar, Jesus vem buscar a sua noiva. Se eu for noivo, eu subo. Se eu não for, eu não subo. Isso é simples, isso é ponto pacífico, não tem margem. Isso aqui não é a Constituição brasileira, que é cheia de brecha, argumento e para recorrer instância e tal. Não, aqui não tem isso não, né? Na Constituição celestial não tem isso. Amém? Então, às vezes se reveste, se arma aí de desculpas e acaba se afastando, se desviando. E as igrejas, de maneira geral, têm pago um preço muito grande, muito alto, porque hoje a gente tem visto um número tão grande de igrejas que por causa da pandemia, fecharam as suas portas. Não foi por causa da pandemia, somos nós, eu, membro da igreja, ovelha da igreja, pastor, diácono, ministro de louvor, líder de departamento, líder de célula, não importa o que eu fazia, se eu tinha cargo, função ou não, se eu tinha dom ministerial, espiritual ou não, se eu era apenas uma simples e humilde ovelha sentada ali, não é? Mas eu tinha a minha responsabilidade e eu faço parte daquele rebanho que permitiu que o nome ficasse registrado negativamente a partir do momento que deixaram a igreja fechar as portas, amado. Nenhuma igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, se as portas do inferno, que talvez seja, vamos dizer assim, bem humana, é até difícil falar que eu não quero dar glória ao diabo, mas vamos dizer assim, talvez seja a maior força de resistência, investimento, poder de destruição contra a nossa fé, as portas do inferno, ou seja, quando o inferno se mobiliza contra a igreja, talvez essa seja a maior força de enfrentamento, o exército inimigo mais poderoso. Isso, achei aqui o que eu queria dizer. Talvez o exército inimigo mais poderoso que faça frente à igreja do Senhor seja quando as portas do inferno se escancaram e mobilizam os exércitos do diabo e seus demônios para investirem contra a igreja. Não estou falando que essa seja a maior força que destrói a igreja,
Mas a Bíblia está dizendo que ainda que essa seja a maior força de enfrentamento, o exército inimigo mais poderoso, ainda assim este não prevalece contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Se houver ali um rebanho que está no Senhor e na sua palavra. Por que fechou? Porque o rebanho recuou. Porque as pessoas permitiram. Não é? Porque as pessoas permitiram. E por que que a gente tem visto números tão grandes? Hoje são números elevadíssimos que entristece o meu coração, números elevadíssimos de pessoas que experimentaram de tanta glória, viveram tantas experiências, milagres, testemunharam, viu a bênção do Senhor, o casamento foi resgatado, a enfermidade desapareceu, o filho foi alcançado, a prosperidade chegou, a porta de trabalho se abriu, né? E depois de experimentar tantos milagres, simplesmente se afastaram da igreja, se afastaram do Senhor, não oram mais como antes, não falam mais em línguas, não estão mais mergulhados profundos na palavra do Senhor, não vivem mais experiências no Espírito, não sentem mais o mover e nem ouvem mais a voz do Espírito Santo. Por que que isso está acontecendo? A Bíblia já prediz isso, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, que muitos teriam comichão no ouvido, dariam ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Por que que esse número está tão elevado e temos visto a cada mês, a cada ano, a cada evento, a cada pandemia, a cada crise, esses números se elevarem ainda muito mais? Um dos motivos é exatamente isso aqui, que essa experiência que Eliseu viveu aqui, amados. Eliseu deixou um exemplo muito clássico, muito claro, muito evidente para nós. A primeira coisa que Eliseu fez quando ele recebeu esse ato profético, essa unção de Elias para ser o seu discípulo e o seu substituto, não é? A primeira coisa que ele fez foi beijar o pai e a mãe, ou seja, ele se desconectou daquilo que porventura poderia prender o seu emocional. Né? Tem muitas pessoas, qual que é a primeira mensagem do Evangelho? A primeira mensagem do Evangelho não é: eis que te darei o carro que você sonhou, eis que tirarei você do aluguel e te darei uma casa, eis que curarei as suas enfermidades. Não! Pelo amor de Deus, gente. A primeira mensagem do Evangelho não é uma promessa de Deus para nós. A primeira mensagem do Evangelho é uma recomendação de uma posição determinante de nós para Deus. Qual que é a primeira mensagem do Evangelho? João Batista pregava, Jesus pregava, os apóstolos pregavam, os discípulos continuaram pregando, e essa é a primeira mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. O que é o arrependimento, amado? É aquela desconexão que nós precisamos, esse processo de desligamento com o velho homem. E uma das coisas que mais nos prendem ao passado são questões emocionais. São questões emocionais. O Senhor quer te dar uma nova vida. O Senhor quer jogar uma luz, fazer algo novo na sua vida. O Senhor quer tomar você como uma nova criatura e te fazer um instrumento poderoso nas mãos dele. Mas você não pode estar conectado ao passado. Você não pode estar conectado ao passado. Eliseu não nos deixou um exemplo aqui dizendo: a partir de agora eu sou discípulo de Elias, a capa dele caiu sobre mim, Deus me escolheu para substituí-lo, portanto eu não amo mais meu pai e minha mãe. Não, pelo amor de Deus. Não é essa a mensagem que ele nos deixou. Obviamente Eliseu continua amando seu pai e a sua mãe, mas o exemplo que nos deixou é: eu preciso me desconectar. Eu preciso me despedir, eu preciso romper o cordão umbilical. Tem muita gente, amado, que ainda não viveu experiências tremendas com Deus. Tem muita gente que ainda não experimentou da porção dobrada
de Deus, como Eliseu experimentou, que recebeu uma porção dobrada da unção de Elias sobre a sua vida. Tem muita gente que ainda não experimentou, pessoas que não conseguiram ser batizadas, estão há 10, 15, 20 anos servindo a Deus, não falam em línguas, não experimentaram do Espírito Santo, ainda não queimou aqui dentro, ainda não sentiu aquele arrepio, ainda não chorou e se derramou, ainda não clamou dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como o profeta Isaías viveu essa experiência com Deus. Sabe por quê que ainda não viveu essa experiência tremenda, real, sobrenatural? Porque ainda tem cordão umbilical em alguma área da sua vida, alguma coisa ainda te prende, você precisa voltar lá atrás, você precisa beijar seu pai e sua mãe e romper o cordão umbilical, porque o Senhor quer te levar em estágios mais elevados, num patamar mais elevado. O Senhor quer realizar coisas tremendas e Ele não vai poder te levar adiante se ainda tiver algo que te prende lá atrás. Outra coisa que Eliseu fez aqui, logo na sequência, deixou de seguir Elias, foi lá e pegou os bois, matou, pegou os carros, queimou no fogo, fez uma grande fogueira, um grande churrasco, uma grande festa. Duas lições nós tiramos daqui. Primeira que o profeta Eliseu aqui, ainda não profeta, discípulo, né, no início do seu chamado, da sua caminhada ao lado de Elias, o primeiro exemplo que fica aqui dessa atitude, né, é que ele vai lá e ele mata os bois, queima os carros e faz um grande cozido. Eu brinco aqui, né, fez um grande churrasco, né, não sei se foi churrasco, a Bíblia diz que ele cozeu as carnes, né, fez um grande cozido, não sei, né, se ele fez um panelaço lá, uma carne de panela com os bois e tal. Fato é que serviu todo o povo, eram bois, né, 12, imagina a festa que foi. Então, outra coisa aqui que Eliseu fez, ele foi lá e ele aniquilou qualquer coisa que pudesse dar para ele uma segurança, uma segunda possibilidade caso seguir a Elias não desse certo. Oh Deus, oh Senhor da glória. Eu me lembro quando eu exonerei da prefeitura, vocês conhecem a minha história, que eu tenho contado sempre que cabe esse exemplo aqui, que dá para usar como exemplo aqui de ilustração em alguma mensagem. Eu fiquei 20 anos como funcionário público, entrei na Prefeitura Municipal de Lins em 1996, saí em 2006, fazem 5 anos, né? Esse ano está completando 5 anos que eu exonerei da Prefeitura, 5 anos que eu dependo exclusivamente de Deus, né? E a gente tem passado crise, né? Na nossa igreja não tem sido diferente, né? E isso tem trazido um reflexo muito importante nas finanças da igreja, a ponto aí de que posso abrir aqui, inclusive me ajudem a orar nesse sentido, né? Mas de tá 2 meses aqui recebendo praticamente metade da minha prebenda, né? Por conta de todo esse ambiente, esse cenário que a gente tem vivido, e Deus tem feito milagres. Manda mensagem para minha esposa, liga para ela para você ver o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? 5 anos dependendo de Deus, 5 anos. Há 5 anos o Senhor tem cuidado. Na verdade, há 7 anos, né? Porque 5 anos foi da minha exoneração em 2006. Mas na verdade, há 2 anos antes eu já estava afastado da igreja, uma licença não remunerada. Ou seja, na verdade são 7 anos, está completando o 7º ano, que eu dependo única e exclusivamente de Deus, e até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, né? E 20 anos eu exonerei da prefeitura, e eu me lembro que
até pessoas da família, familiares, amigos, conhecidos, quando eu exonerei, né, e teve gente que falou assim: agora, como que você vai pagar a sua água e a sua luz? Amado. Né, teve gente que mandou, eu tinha um carro na época financiado, tinha aí acho que mais um ano e meio de parcela, quase R$600 de parcela pela frente, que nós tínhamos para pagar. Teve gente que falou assim: não tem problema, agora você vende esse carro, compra um baratinho. Teve gente que, meu filho estudava no colégio particular aqui de Lins, não é? E ele tinha mais acho que um ano e meio ainda pela frente, para pelo menos terminar aquela etapa, né? Para terminar o ensino fundamental, não é? Teve gente que falou assim: tira ele e põe no estado. Eu não fiz nada disso por orgulho, amado. Não tirei meu filho do colégio particular, ele se formou para a glória de Deus sem que a gente atrasasse uma parcela. Não vendemos o nosso carro, pelo contrário, quitamos ele, e esse carro depois nos deu rendimento suficiente para a gente trocar para um carro ainda muito melhor agora em 2019, no começo de 2019, que foi um outro grande milagre que Deus fez. Numa outra oportunidade eu conto para vocês, não é? Nossa água e nossa luz não está atrasado, a parcela da nossa casa, falta 4 mil para quitar nossa casa, não tem atraso. Deus tem cuidado e colocado alimento na nossa mesa, Deus tem operado milagre dia após dia, mas eu exonerei. Pelo amor de Deus, eu não estou falando para você: então quer dizer, pastor, que eu tenho que sair do meu emprego? Não, não é isso, eu estou dando o meu testemunho, e eu peço que você use isso como ilustração para você de repente fazer uma retrospectiva, uma análise, né, uma introspecção aí, observa a sua vida, porque eu me desliguei completamente, eu exonerei. A exoneração, ela te impede de voltar, a não ser se você fizer um novo processo de concurso público, né, para você ser aprovado e ser contratado novamente, mas simplesmente eu aniquilei. O que Eliseu fez? Foi lá, matou o boi, queimou o carro, acabou. Ou seja, não tinha mais nada que pudesse dar a menor ideia de que Eliseu tinha: olha, eu tenho uma segunda fonte de renda, se não der certo com Elias, eu volto lá. Amado, não tem que voltar para trás. A gente tem que parar de andar para trás, a gente precisa parar de olhar para trás. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou céus e terra. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Se não for ao Senhor, nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Eu não me lancei no ministério pastoral sabendo, não, qualquer coisa aí, eu pedi 2 anos de afastamento aqui, se não der certo eu volto, se não der, não, quando eu pedi 2 anos de afastamento, eu já deixei bem claro, falei: eu pedi afastamento para poder agilizar o processo, mas na verdade eu não volto mais. Tanto é que a minha exoneração, ela se deu automática. Por quê? Porque nem lá eu fui para falar: não volto mais aqui. O Senhor tem cuidado. Observa a sua vida, de repente pode ter algo, você pode estar... Não, se Deus não cuidar, se Deus não fizer, não, você está colocando a tua confiança naquilo que não é Deus. Uns confiam em carros, no presidente da república, outros confiam em cavalos, no governador do estado. Pelo amor de Deus, isso aqui não é nenhuma analogia aqui não, viu? É só coincidência, no trocadilho aqui, tá bom? Só uma coincidência no trocadilho. Uns confiam em carros, né, no governo federal, outros confiam em cavalos no governo estadual, no governo municipal, né, uns confiam num plano governamental. O Ricardo tá dando risada, né? Você gosta, né, Ricardo? Uns confiam nisso, naquilo, não. Todavia nós fazemos menção do nosso Deus. Porque todas as vezes que eu me lembro, eu sei que quem cuida de mim é Deus, quem cuida da minha casa é Deus, quem cuida do meu lar é Deus, do meu casamento, da minha esposa, dos meus filhos, minhas netas, da minha vida, quem supre minhas necessidades, quem sabe quanto falta alimento na sua mesa é Deus. Quem sabe quando só tem água na sua geladeira é Deus. Alguém veio aqui trazer uma cesta básica. Puxa vida, você vai lá na rede social e coloca lá estampado no Facebook: obrigado fulano de tal, porque você foi generoso, trouxe uma cesta básica
cesta básica? Foi Deus, porque foi Deus que sabia que estava faltando alimento e moveu os seus vasos, seus instrumentos para poder suprir sua necessidade. É nele que devemos confiar. Eliseu deixou muito bem claro: eu confio no Senhor, eu vou atrás de Elias, eu não vou retroceder, para mim eu não preciso de uma segunda fonte de renda, eu não preciso aqui, eu tenho um porto seguro, se não der certo lá, se Deus voltar atrás, se Deus se esquecer, se Deus voltar atrás da palavra que falou, não! Fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Porventura eu falaria e não faria. Porventura diria eu e não cumpriria. Fiel é aquele que fez a promessa. O teu Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eliseu queimou os carros e cavalos, queimou os bois, pôs fogo, deu um churrasco, ainda fez uma festa. Sabe a segunda lição que eu tiro nessa churrascada aqui? Ele fez uma festa, amado. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim: agora eu não dependo mais disso, agora eu não dependo mais disso, agora eu dependo de Deus, agora eu sei que foi Deus que me chamou. Eu estou dando uma festa para deixar muito bem claro para todo o povo: agora eu sou de Deus e quem cuida de mim é o Senhor. Agora você é de Deus, amado. Lembra o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você se esqueceu que dia foi esse? Você nem se lembra mais que dia da semana foi, que dia do mês, que mês foi. Talvez você esqueceu até o ano. Mas está registrado nos memoriais celestiais. Deus não esqueceu desse dia. Sabe por quê? Porque nesse dia você verbalizou. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca. Com o coração Deus sabe, porque Ele é onisciente, mas ninguém sabe. Você diz assim: não, mas no meu coração eu já aceitei Jesus. No meu coração Deus sabe. Não, no teu coração Deus sabe. Mas o diabo não sabe porque só Deus é onisciente. Os homens não sabem porque só Deus é onisciente. As pessoas não sabem porque só Deus é onisciente. A igreja não sabe porque só Deus é onisciente. Os demônios não sabem porque só Deus é onisciente. Aqui no teu coração Deus sabe. Mas quando você confessa, você está verbalizando e tornando audível no mundo espiritual. Você está dizendo: Satanás, a partir de agora minha vida não pertence a ti. A partir de agora eu estou confessando que a minha vida é propriedade exclusiva do Senhor. Quando você confessa, você gera uma legalidade. Quando você gera uma legalidade, você está revestido pelo sangue do Cordeiro. Quando você está revestido pelo sangue do Cordeiro, é Deus que se mobiliza em teu favor. Quando você corre perigo, o Senhor cuida de você. Oh, denebi calamanabre alabachai nebiaço te cantarás. Eliseu foi uma festa para deixar muito bem claro no mundo físico e no mundo espiritual. Você precisa fazer uma festa. Para de contar seus problemas. Para de contar suas lamentações, suas lamúrias, seu choro. Para de chorar o leite derramado. Para de ficar relacionando os problemas, suas dificuldades, suas enfermidades, suas aflições, suas perseguições. Para de ficar dando o nome das pessoas que te perseguem. Não! Começa agora a glorificar o nome do teu Deus. Começa agora a adorar o nome do teu Deus. Começa a adorá-lo. Começa a servi-lo. Começa a buscá-lo. Mergulha nele. Porque é ele que te honra, não são os homens. Aleluia, aleluia. Mergulha nele, mergulha nele. Mergulha e se lança nos braços dele. Se lança nos braços dele. Confia no teu Deus, descansa no teu Deus, em nome de Jesus. Ele está cuidando de você agora, amado. O Senhor não se esqueceu desse dia. Você o aceitou como Senhor e Salvador. Ele não esqueceu. Talvez você esqueceu. Talvez você já deixou para lá. Talvez nem na igreja você não está mais. Talvez você está desviado. Talvez você seguiu outros caminhos. Talvez você voltou para os bois e para juntas de bois. Talvez você voltou para abraçar seu pai e sua mãe de novo. Talvez você voltou no passado. Talvez você buscou outros recursos. O teu porto seguro é Deus, amado. Meu porto seguro é Deus. Meu porto seguro é Deus. As pessoas se desesperam, estamos em crise. O que vai acontecer? O que vai ser dessa pandemia? Olha a economia, olha as portas dos empregos. Não, amado, é Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida de você. Eliseu beijou. Eliseu beijou seu pai e sua mãe, desligou de qualquer laço emocional que pudesse prendê-lo, rompeu com o cordão umbilical. Eliseu
matou os bois e pegou os carros, queimou e cozeu, fez uma churrascada, porque ele está declarando: Senhor, a partir de agora em Ti que confio, não é nisso que eu confio, eu não tenho uma segunda opção, eu não tenho uma segunda possibilidade, eu não tenho um caminho de escape, eu não tenho uma rota alternativa. A palavra do Senhor diz: meu povo cometeu 2 erros, meu povo cometeu 2 erros, a mim me deixou o verdadeiro manancial de águas vivas, e cavaram para eles cisternas rotas, que não podem armazenar água, porque estão furadas. Sabe o que é cisterna rota, amado? Imagina aí você tentar armazenar água na sua casa, uma caixa d'água furada no chão dela. Como que a água vai parar ali, amado? Você vai perder todo o seu estoque. Porque a nossa dependência, a nossa necessidade, a água que precisamos, a água da vida, ela não está na capacidade dos homens, da administração, quem foi eleito, quem não foi, Não, amado. Meu povo, 2 coisas, 2 erros gravíssimos cometeram. A mim me deixaram. Eu sou o verdadeiro manancial das águas vivas. O Senhor é um verdadeiro manancial. O Senhor é a fonte da água viva. É o Senhor quem supre nossa necessidade, quem mata nossa sede. O Senhor é mais importante que o ar que respiramos, Ele é a vida em nós. Ele é o fôlego de vida. O Senhor soprou uma segunda possibilidade de vida para você. O Senhor te deu uma sobrevida, uma nova chance de viver. Eis que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E tem crente, cristão, evangélico, gospel, espírita, católico, sei lá como você quer chamar, na parafernália da religiosidade, nessas terminologias aí. Não importa, amado. Não importa, tem gente querendo viver o velho novamente. Tem gente correndo atrás do velho novamente. Tem gente buscando experimentar o velho novamente. Tem gente olhando para trás. Olhando para trás. Tem gente igual o povo quando estava no deserto. O Senhor nos tirou lá do Egito para deixar a gente morrer aqui. Porventura lá no Egito não tinha túmulo para a gente ser enterrado lá. A pessoa já está no milagre. O deserto já era o livramento, o deserto já era a liberdade. Eles não estavam mais escravos, mas aqui eles se sentiam escravos ainda. Você não é mais escravo, você é livre. O Espírito Santo habita em você. Você foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro, de maneira que a Bíblia diz: não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor rasgou a cédula de acusação que havia contra nós, cravou na cruz, pegou os nossos inimigos e deles zombou publicamente. Você é livre. Você pode louvar, você pode sorrir, você pode adorar. O Senhor tirou suas vestes de luto e te deu vestes de louvor. Levanta a cabeça, sorria, não olhe para trás. É do Senhor que você depende. Não permita que nenhum cordão umbilical te prenda de novo. Ame ao Senhor acima de todos. Ame ao Senhor acima de tudo. Aleluia, aleluia. Que exemplo lindo que Eliseu nos deixa, amado. Que exemplo lindo. Em apenas 3 versículos, 4 versículos aqui, em apenas pouquíssimos versículos, Eliseu nos deixa um exemplo muito lindo de fé, de confiança, de dependência. Não vou mais olhar para trás. Não estou preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo. Se não der certo, eu tenho meus carros e bois. Se não der certo, eu tenho o meu antigo emprego. Eu posso voltar para o meu antigo emprego. Se não der certo, eu volto para a prefeitura. Eu exonerei, amado. Não tem como voltar para a prefeitura. Não, é Deus, é Deus. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida da sua casa. É Deus que cuida da sua vida. Descansa nele. Não se desespere. Não turbeis os vossos corações.
Crede em mim, crede também no Pai. Para onde eu vou preparar morada para vocês. Não vou deixar vocês sós. Enviarei outro Consolador. O Espírito Santo foi enviado. Ele está conosco, estará conosco até a consumação dos séculos, amado. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos. Ele é o penhor da herança. Ele é o agente da adoção. Ele nos foi enviado. Agora não andamos mais em temor, mas andamos em adoração. Agora você pode ser adorador. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, amado. A promessa de Abraão está sobre nós agora. Não temos genealogia em Israel, não somos israelitas por descendência genealógica, mas somos herdeiros de Abraão pela fé em Cristo Jesus. E em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, a sua também. Aleluia. A Bíblia é linda, Deus é lindo, perfeito, completo. Deus é lindo, perfeito e completo. Entrega a tua vida completamente ao Senhor, entrega a tua vida a Ele, confia nele, tudo Ele fará. Precisamos nos entregar completamente, confiar no Senhor. Amém, amados? Avançamos no horário aqui, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Manda o link aí para as pessoas, manda o link, bombardeia aí, manda o link nas redes sociais, compartilha, faz o que você quiser, manda para quem você quiser. Alguém vai zombar, não importa. Alguém vai falar mal do senhor, pastor, o senhor fez a barba, não importa. Alguém vai falar mal do senhor porque agora o senhor tem óculos. Não importa. O que importa é que o nome do Senhor é glorificado, adorado. Temos um Deus que cuida de nós. Não é o Dória, não é o Bolsonaro que cuida de você. É o teu Deus. Não tem o que desesperar. Não se desespere. Não aflige o teu coração. Descanse no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos orar, eu quero abençoar a sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, eu te agradeço com toda a gratidão do meu coração. Espero, Deus querido, com toda a esperança, com toda a convicção, de que muitas vidas, não dezenas online conosco, não centenas, que vão acessar esse conteúdo num tempo oportuno, mas que milhares de vidas sejam abençoadas hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, enquanto esse vídeo estiver disponível, que vidas sejam alcançadas, abençoadas, e ao teu nome somente seja dado a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero abençoá-los. Peço que o Senhor cuide de cada um dos teus filhos, das suas casas, seus lares, das suas famílias, onde eles passarem, onde eles estiverem, coloque anjos acampando, os leve em segurança, os traga em segurança, proteja em cima e embaixo, os lados à frente e atrás, blinda o coração dos teus filhos, dê a cada um a capacidade de gerenciar suas emoções, de administrar a sua vida, Pai, e de não serem adoecidos com a patologia do medo, que qualquer medo não se transforme numa patologia, de maneira que os teus filhos se adoeçam, que os ossos, como a tua palavra diz, até os ossos se adoeceram dentro do salmista, Pai, que os teus filhos não vivam essa experiência, pelo contrário, que eles te louvem em tempos de crise, que eles te adorem em tempos de aflição, e que depois, quando vier a bonança, quando vier os dias bons, quando vier a colheita, que eles possam celebrar o Senhor, e que eles possam se lembrar todos os dias que foi o Senhor quem cuidou de nós. O Senhor nos tirou da terra do Egito, da terra da servidão. O Senhor nos fez passar pelo Mar Vermelho em tempos de aflição, mas o Senhor que colocou os nossos pés na terra prometida. Bendito seja o teu nome em todo tempo, porque foi o Senhor quem nos resgatou no mundo, foi o Senhor quem nos fez superar a primeira investida do inimigo, quando ele percebeu que estava nos perdendo, mas o Senhor confirmou a tua palavra sobre nós, e até hoje o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos constituiu os teus filhos, os teus servos. Somos geração eleita, povo adquirido, nação santa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu sacerdócio real, o Senhor nos deu a mente de Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos revestiu de autoridade. O poder não é nosso, o poder é do Senhor, mas é manifesto através de nós. Bendito seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Te adoramos,
oramos, lançamos as nossas coroas, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa predisposição a acreditar que somos autossuficientes, essa nossa mania de querer ser independentes, Pai querido, nós lançamos essa coroa aos teus pés e nos declaramos completamente dependentes, submissos e confiantes ao Senhor. Precisamos de Ti em todo tempo e não sabemos mais viver sem o Senhor. Pai, não queremos mais o mundo e nem nada mais que o mundo possa nos oferecer. Queremos aquilo que vem do Senhor. Ah, Deus querido, Teu amor é suficiente, é mais do que suficiente. A Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta. Cuida dos Teus filhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, bebês, gestantes, idosos, famílias e famílias que estejam debaixo da Tua contínua proteção, bênção e prosperidade. Livra os Teus filhos de todo mal, de doenças, infecto-contagiosas, de toda sorte de males investido do inimigo. Eu declaro contra os Teus filhos não vale encantamento. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, eles não serão atingidos. Eles comerão o melhor dessa terra. Eu profetizo que comerão trigo mais fino e o mel sai da rocha, que eles tomem posse das nações por herança, que eles sejam benditos ao entrarem e benditos ao saírem. Eu profetizo que serão benditos no campo e benditos na cidade, e ao Teu nome em todo tempo seja dada a honra e a glória. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém, amados. Deus abençoe grandemente, grandemente a sua vida. Obrigado pelo carinho de ter estado conosco aqui. Mais uma live. Que o Senhor te abençoe grandemente. Desde a primeira música eu perdi a voz aqui, né? Mas isso... Perder a voz é gostoso, quando a gente perde a voz, porque estamos glorificando, adorando, gritando, salmodiando, celebrar com júbilo, Salmo 100. Sabe o que é celebrar com júbilo? É gritar para os 4 cantos do planeta ouvir: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e te dê a paz. Um beijo no coração, obrigado pelo companheirismo, pelo carinho e pela confiança de estar conosco. Mais uma live, mais uma noite. Que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração, fiquem todos na paz, em nome de Jesus e para a glória de Deus.